eu venho aqui trazer uma mensagem do coração de Deus para você. Venho te contar um pouco da minha experiência de vida e o que me trouxe até aqui. E eu creio que o Senhor falará ao teu coração. Onde que você estiver neste momento, feche os seus olhos. Vamos fazer uma oração ao Pai. Pai, estamos aqui e diante da tua presença nós nos apresentamos neste momento. O Senhor que conhece o oculto e o escondido nos compreende. Antes que a palavra saia da nossa boca, o Senhor já conhece. Nós estamos aqui para te pedir que o teu Espírito venha fluir através de cada palavra, que ele venha direcionar tudo aquilo que for dito neste momento e que ele esteja também lá do outro lado desta tela, falando ao coração desta pessoa que está neste momento assistindo essa gravação. Esteja conosco e que a tua vontade seja feita e que o teu nome seja glorificado. Amém. Então, meu nome é Ruth Tosati, atualmente moro em Bicaré, Santa Catarina. Sirvo ao Senhor na Igreja Assembleia de Deus da minha cidade e para a honra e glória do Senhor eu já tenho minha vida transformada. Mas há um tempo já o Senhor tem falado ao meu coração que a minha história precisa chegar em outros lugares. E por este motivo eu estou aqui. Confesso que estou um pouco nervosa e é algo íntimo do meu coração. Tem coisas que outras pessoas já nunca ouviram, né, da minha boca. Experiências vividas, mas que eu creio que chegará ao coração de pessoas que realmente precisam ouvir, precisam receber esperança para esta vida. E primeiramente eu quero dizer que eu não quero condenar ninguém que vive hoje a realidade que eu vivi um dia. Ao contrário disso, porque eu encontrei Jesus e eu sirvo a Ele, e Ele não veio para condenar o mundo. Ele veio para que o mundo fosse salvo por Ele. E é por isso que esta minha história precisa ser contada e eu creio de todo o meu coração que muitas vidas se chegarão ao Senhor e conhecerão o seu verdadeiro amor. A minha história começou muito tempo atrás com o Senhor. Eu nasci num berço cristão, os meus pais eram missionários. Desde muito pequena eu vivia no meio do Pentecoste, onde eu conheci o Espírito Santo, onde eu via milagres, maravilhas. A minha família era uma família enganjada, né, com a obra do Senhor. E eu fui crescendo. Aos meus 7 anos de idade, eu tive a minha primeira experiência com o Espírito Santo. Eu lembro que a gente foi para o monte e lá eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Eu amava o Senhor da minha forma pequena de ser, sem pouco entendimento, mas eu o amava e eu tinha-o como amigo. Mas o tempo foi passando, né? E eu recebi um ensinamento e algo ficou gravado no meu coração. Eu acabei por ter medo do inferno. Eu tinha medo de tudo que eu fazia, porque eu tinha aquele receio da vida eterna, como seria depois. Mas tive pouco ensinamento sobre o amor de Deus, sobre como eu devia amá-lo, como eu devia me relacionar com Ele. Não tinha uma visão da graça de Deus, né, de todo aquele plano de salvação. E o tempo foi passando. E eu comecei a crescer e eu comecei a ter sentimentos, desejos que eu não entendia. E os meus desejos iam contra aquilo que eu tinha aprendido, mas eu não sabia lidar com eles. E eu comecei a ficar revoltada, né, com a minha situação. A minha família até então era uma família estruturada, eu cresci num ambiente de paz, né?
era um motivo de orgulho para mim dizer que a minha família era uma família que não tinha brigas, não tinha discussões, e até então estava tudo instável na minha vida. Eu tinha o meu sonho de ser missionária, de fazer a obra de Deus, sempre foi algo queimando no meu coração. Ele já havia várias vezes levantado pessoas para dizer que Deus tinha esse plano na minha vida e eu confiava cegamente que iria acontecer. Mas aos meus 12 anos de idade, eu tive uma notícia: os meus pais se separariam. Aquilo foi um choque para mim, porque para quem tinha uma vida perfeita, né, do nada ver tudo desabar, tudo aquilo que eu tinha aprendido durante toda a minha infância, eu vi desmoronar diante dos meus olhos. E eu comecei a descobrir, né, que existia falhas nos seres humanos, porque eu cresci vendo as pessoas falando que a gente precisava ser perfeito. E quando eu descobri que havia falhas, eu tive uma consciência sobre o caráter humano em si, eu me desesperei e comecei a me rebelar contra Deus. E aquilo ficou no meu coração. As mágoas, né, as coisas que aconteceram na minha vida começaram a ficar guardadas dentro de mim. A minha mãe separou do meu pai, se casou novamente, eu fui morar em outro estado, na Bahia, né? E chegando lá eu comecei a conhecer o mundo, comecei a conhecer pessoas, né? E ver como era lá fora. Eu tinha uma visão, eu olhava as pessoas, né, que não serviam a Deus, que não eram da mesma religião que a minha, e eu julgava muito as pessoas, porque eu não fui ensinada de uma maneira clara a amar, né, com o amor de Cristo, porque eu não conhecia verdadeiramente. E quando eu fui pra lá, eu comecei a conhecer o mundo. E aos poucos eu fui me afastando do Senhor, eu fui me deixando levar pelos meus sentimentos, pelas minhas vontades de adolescentes. Talvez você seja um e esteja passando por este momento, né? Os hormônios, a flor da pele, o desejo de conhecer as coisas, de experimentar. E eu comecei a me ver como alguém que estava presa, como se Deus me proibisse de viver a vida. Eu comecei a ter uma visão de Deus como se fosse um ditador. Ele impunha regras a mim e eu queria quebrá-las. E comecei a ver as pessoas, eu comecei a mudar algumas coisas em mim, e eu comecei a notar o julgamento das pessoas que serviam ao Senhor comigo, e aquilo foi me revoltando, e eu decidi um dia que eu sairia. E então eu comecei a experimentar no básico, né? No dia a dia eu comecei a mudar algumas rotinas, algumas coisas que eu não fazia, eu comecei a fazer. E então a minha mãe não deu certo com o esposo dela, teve alguns problemas, e eu, enfim, fiquei livre aos meus olhos, né? A minha mãe resolveu que iria embora da cidade e eu, com a minha inocência, eu acreditei que eu poderia me sustentar. Eu acho que eu tinha 13 para 14 anos e eu achei que eu teria uma vida, né? Não contei, mas eu tive experiências na minha vida desde pequena. Eu lembro que quando eu tinha uma base de 5, 6 anos, eu não me lembro muito bem, mas eu tive algumas coisas que me feriram muito, né? Eu comecei a ter experiência com as pessoas, as falhas das pessoas. Tinha uma pessoa que serviu ao Senhor conosco na mesma igreja, e essa pessoa acabou de me abusar, né, no sentido de toques. E então eu não sabia o que era aquilo, e quando eu fui crescendo, aquilo voltou na minha memória, né? E eu comecei a indagar a Deus, porque eu comecei a juntar peças, né? Pessoas que serviam ao Senhor, que falharam, que acabaram de... Alguns pastores, algumas pessoas que davam em cima de mim, e eu fui entendendo isso e fui juntando coisas. E aquilo ficou no meu coração. Eu não tive esse discernimento. E então tudo acumulou na minha mente. Minha mãe separou do meu padrasto, aquele atual que ela estava, e ela resolveu vir embora para Santa Catarina. Eu achei que eu conseguiria me manter, e eu pedi a minha mãe para que eu ficasse, e ela aceitou. Isso também foi um grande problema para mim futuramente, né? Porque eu acabei criando uma mágoa da minha mãe, porque eu era uma menina e ela tinha permitido que eu ficasse. Eu me senti abandonada, né? Mesmo que aquilo fosse um desejo do meu coração, eu acredito que eu não tinha
poder de decisão naquele momento, mas foi assim que aconteceu. Minha mãe foi embora e eu fiquei lá. Eu comecei a me envolver com algumas amizades, eu tinha certeza que eu me manteria, eu procurei alguns empregos, mas eu me deparei com a realidade da vida, que realmente não é como a gente acredita ser, né? Há muita maldade. E eu fiz algumas amizades que me levaram a caminhos diferentes daqueles que eu acreditava que eu viveria. Então, passou alguns dias e eu comecei a não ter dinheiro para me manter. E uma das pessoas que eu conhecia, que fizeram amizade comigo, ela saía com algumas pessoas por dinheiro. E eu me deparei com aquela situação, eu não tenho condições de me manter. Eu não tenho aonde procurar meu sustento. A minha mãe estava na casa dos familiares dela, ela também não tinha condições nem para ela. E eu me sentia na obrigação de ser responsável por mim. Eu tinha 13 para 14 anos, eu não me lembro muito bem. Então, eu comecei, a procurar saber como funcionava tudo aquilo. E aos poucos eu fui mergulhando neste mundo. Saí com algumas pessoas por dinheiro. Hoje eu sei que algumas pessoas podem me julgar por que expor isso, mas eu creio que existem muitas outras meninas que podem estar passando pelo mesmo problema, a mesma realidade, e que eu venho dizer para o teu coração que há esperança, há algo mais, o Senhor tem algo mais para o nosso coração. E eu fui crescendo ali, eu fui conhecendo, me envolvi com as drogas. Primeiro foi a bebida, depois eu conheci a maconha, depois eu conheci o pó, ali mesmo. Ali, aqueles dias que eu fiquei ali sozinha, eu conheci vários tipos de drogas, de amizades, e me envolvi. Mas aí eu caí na real e falei, nossa, eu preciso tomar uma atitude na minha vida. Eu pedi pro meu pai, manda passagem, eu vou embora. E eu fui morar com meu pai. Mas não deu muito certo, eu já tinha experimentado uma vida diferente. Então eu não consegui ficar, sobre as ordens dele, eu não consegui ficar ali submissa à vontade dele, porque eu estava na casa dele, eu precisava obedecê-lo, e eu não queria mais ter ninguém, para me mandar, para me dizer o que fazer. Então eu saí, fui morar com uma amiga, e ali começou a minha história, Ali eu conheci vários homens, ali eu ganhei bastante dinheiro, eu me envolvi, me aprofundei realmente naquilo que eu estava fazendo. Até então era somente algo passageiro, era uma experiência, era divertido, era legal ter dinheiro, eu podia fazer o que eu queria, era uma menina com muito dinheiro, Querendo ou não, a gente, quando pequeno, meninas assim novinhas, as pessoas, Então eu fiquei encantada com aquela situação, aquela realidade que eu estava vivendo. Conheci uma pessoa que me trouxe para a capital do estado, Mato Grosso, e ali eu experimentei a primeira vez com aquela pessoa, a droga muito conhecida como crack, e que derruba muitas pessoas, que leva as pessoas para uma realidade muito triste. Eu usei algumas vezes, graças a Deus eu não me viciei, mas foi uma experiência, e a partir dali eu fiquei um tempo, trabalhando, conheci uma mulher que me levou para uma casa de massagem, e ali eu fui vendo a realidade, a traição, ali eu fui vendo a maldade das pessoas, a infidelidade das pessoas, e eu estava vazia, e eu não tinha perspectiva mais de vida, eu realmente não sabia o que fazer, mas era a minha realidade. E o tempo foi passando. Eu trabalhava, ali, eu ganhava para beber, e depois o que eu ganhava com a bebida eu bebia, Eu gastava para beber novamente. E era dia e noite, a minha realidade era beber, era fumar, Eu estava totalmente distante de Deus, eu já não tinha nenhuma esperança de ter uma vida diferente, porque quando a gente é novo,
a gente não tem um fundamento, né? Não tem uma estabilidade emocional. Tudo aquilo que nos oferecem parece divertido, parece bom aos nossos olhos. Talvez você esteja nessa realidade. E eu passei por isso. E o tempo foi passando, depois eu fui para uma boate, a primeira boate que eu fui trabalhar à noite. Eu me lembro que aquilo parecia bom aos meus olhos. Eu me arrumava, eu comprava as melhores roupas, eu me maquiava, eu me sentia linda e maravilhosa. E durante a noite parecia que estava tudo bem, eu estava bebendo, estava ganhando dinheiro. Mas todas as vezes que eu deitava para dormir, era um vazio na minha alma e eu não sabia o que seria de mim dali para frente, mas era a minha realidade e eu precisava ver. E foi passando o tempo, sempre um vazio no coração, sabe? Eu tive muitas experiências de livramentos, né? Muitas e muitas vezes eu peguei carro de pessoas para dirigir bêbada sem nunca ter pegado um carro. E eu dirigia louca pela cidade, né? E eu creio que o anjo do Senhor me protegeu todas essas vezes. Muitas vezes eu saí com pessoas, realmente pessoas assassinos mesmo, que não tinha amor nem pela própria mãe. E eu estava ali. E eu sempre fui uma pessoa de personalidade muito forte, então o que eu queria falar, eu falava, eu retrucava as pessoas armadas, e eu nunca baixei a cabeça, eu falava o que eu queria falar. E a verdade é que eu estava só pela misericórdia de Deus mesmo. Eu creio que Ele sempre olhou por mim, né? Porque o amor de Deus, ele não é como o amor dos homens, das mulheres. Nós amamos enquanto a pessoa é útil, enquanto a pessoa tem alguma coisa para oferecer. A sociedade, ela nos aceita enquanto você se encaixa bem no que elas querem. Mas quando você não tem serventia, ela te exclui. Você se torna a escória da sociedade, e eu era uma delas. A gente é mal visto, o olhar das pessoas é o olhar de desprezo, de rejeição. Eu andava pela rua e tudo que eu via era as pessoas me olhando com julgamentos. Elas não conseguiam enxergar nada de bom em mim, e eu comecei a entender que eu não tinha mesmo. Na minha ideia, né, no que eu acreditava, eu achava que eu servia só para aquilo mesmo. E o tempo foi passando, eu fui para algumas cidades, né? Tive situações bem difíceis na minha vida, pessoas assim bem agressivas, né? Amizades eu não tinha, porque quando a gente está neste mundo é difícil a gente fazer amizade. A gente viaja bastante, todo mundo tem seus próprios interesses, né? Estão ali para obter algum recurso. Algumas meninas têm família, vão ali, passam alguns dias, depois voltam para suas famílias. Mas eu não. Eu morava ali, eu tinha... As pessoas que eu tinha eram as pessoas que estavam ali naquele momento. Depois eu me desapegava facilmente, ia para outro lugar, porque eu era vazia, né? Eu era vazia e continuava. Todas as noites eu bebia muito até eu não aguentar mais, porque todas as vezes que eu ia deitar era muita tristeza, era uma opressão terrível e eu não sabia lidar com aquilo, então eu preferia beber até ficar bem fora de mim, que aí eu deitava e dormia rapidamente e não precisava passar por tudo aquilo. No outro dia eu acordava e aí eu já ia usar droga, né? Eu usava maconha continuamente, todos os dias, e eu ia usar, depois eu comia, depois eu já começava a beber de novo, e era aquela rotina, e foi assim por 9 anos da minha vida. E eu procurei outras formas, sabe, de ser preenchida. Eu sabia da verdade, eu sempre soube que Jesus era o caminho, era a verdade, era a vida. Eu comecei a me envolver, né, com aquele mundo. E eu comecei a ter muitas opressões, sabe? A noite era terrível. Às vezes à noite eu recebia visitas, eu
Eu nunca falei assim claramente para as pessoas, poucas pessoas sabem disso, mas eu tive muitas experiências espirituais. Talvez você tenha e você não sabe como lidar com isso, não sabe para quem contar. Eu tinha experiências espirituais, à noite vinha espíritos, né? E como é que eu vou te explicar? E eu acordava como se tivesse tido relações com espíritos. E aquilo me desesperava e eu não queria dormir, era terrível, era terrível. E depois eu fui descobrindo que outras pessoas também, né, passaram pelo mesmo que eu passei. Eu acordava à noite, ele sorria na minha cara, eu tentava, né, clamar por Deus e ele falava pra mim, mas você tá fazendo o que eu quero, você tá fazendo o que eu gosto. Eu sei que você talvez tenha uma realidade bem parecida com a minha, você vive, né, a vida que eu vivi e você acha que está confortável com isso. É uma escolha sua, né? Deus nos deu um livre-arbítrio, Ele nos deixou escolher o que viver. Se você acha que você está feliz com isso, tá tudo bem. Se um dia você precisar, você pode ter certeza que você vai encontrar em Jesus libertação para toda a sua situação, né, sua realidade. Então eu fui crescendo, né, fui envelhecendo e fui passando os anos. Eu fiquei de maior, né, e me envolvi bastante com a música eletrônica. Passava festivais, ficava 3, 4 dias em festivais. E eu bebia muito, eu me drogava, eu não me alimentava. Aquilo ali, naquele momento, era algo que me satisfazia por algum tempo. É como se me tirasse um pouco da minha realidade. A minha realidade não era boa. Eu não era feliz. Talvez para as pessoas que viam, né? Eu sempre tinha um sorriso no rosto. Todas as pessoas que precisavam, eu tinha um conselho, eu estava ali para ouvir. Mas eu nunca falava para ninguém o que realmente eu sentia. Eu sentia saudade de Deus. Só que eu não sabia como voltar. Já tinha passado o tempo, eu já tinha me perdido e eu achei mesmo que Deus havia se esquecido de mim. Porque eu me lembro que, desde pequenininha, todas as promessas que Ele havia feito, que Ele me levaria, que eu ganharia muitas almas, que eu cuidaria de pessoas. E como eu cuidaria de alguém, né? Tantas feridas, tantas palavras, tantas rejeições. Eu realmente não acreditava nas pessoas. E isso está sendo tratado em mim ainda. Eu ainda tenho muitas feridas. Por isso que eu falo para você, jovem, mulher, homem, quando Deus diz não, não é porque Ele quer nos proibir de ser feliz, é porque Ele sabe que todas as nossas escolhas trazem consequências. Algumas feridas, elas podem curar, mas as cicatrizes sempre ficarão. E o Senhor quer nos proteger disso. Por isso Ele nos deixou os mandamentos. Eu sei que hoje a realidade é diferente, as pessoas elas não acreditam mais na Bíblia, elas tiram algumas partes que agradam a elas, mas as outras elas jogam no lixo porque vai contra os desejos. Nós somos corpo, alma e espírito. Talvez você nunca ouviu falar sobre isso, mas nós somos o corpo, matéria. Nós somos almas, o nosso intelecto, a nossa emoção, os nossos sentimentos, e nós somos espírito. Quando Deus foi criar o homem do pó da terra, Ele formou e soprou nas narinas do homem. E então ele se levantou, ele se tornou alma vivente e ele ganhou um espírito, né? E quando Adão e Eva pecaram lá no jardim, o mundo era perfeito. Eles eram perfeitos, eles tinham tudo que eles precisavam, eles eram completos. Mas quando eles desobedeceram ao Senhor, porque Deus nunca quis robôs, pessoas que fossem obrigadas a servi-los, alguém que fosse obrigado a amá-lo. Por isso que Ele deu uma escolha para o homem. E a escolha do homem foi desobedecer ao Senhor. Ele comeu da árvore. Ah, mas isso aí, você pode pensar, mas isso é fábula, isso aí não existiu. Quando você olha a natureza, quando você olha os detalhes do teu corpo, como você foi criado, os pássaros, as flores, você vê as digitais de Deus em tudo isso e você fica com a certeza
que existe um Deus e que existe um Deus que cuida de nós. E lá de Adão para cá, desde o pecado, o homem foi corrompido e a dor entrou, e o pecado entrou. E desde lá o homem tem desejo pelo que é mal. A gente vê hoje as reportagens, a gente todos os dias recebe notícias da frieza do coração do homem, do que o homem e a mulher é capaz de fazer. E isso não foi algo que Deus desejou. Ele nos fez perfeito, mas pela nossa rebeldia lá em Adão, desde lá nós somos maus, a nossa natureza foi corrompida. E é por isso que nós desejamos tanto as coisas deste mundo. Então eu tinha essa tendência para o mal. E por muitos anos eu procurei, eu já pensei, algumas vezes eu me ajoelhei, eu falei com Deus, eu chorava, eu queria sair daquilo, mas era mais forte do que eu. Eu tinha os desejos, eu me envolvi, eu experimentei tudo que o mundo poderia me oferecer. Eu tive relacionamentos homossexuais, tive algumas namoradas e eu tentava preencher o meu vazio de todas as formas. Eu bebia, eu fumava, eu ia nas melhores festas, eu me vestia bem, né? E eu procurava de alguma forma preencher o vazio. Só que ele nunca era preenchido. E o tempo foi passando. Eu cheguei assim, em determinado momento da minha vida que eu já não conseguia me manter. Tudo que eu ganhava era para as drogas, tudo que eu ganhava era para bebida. Eu já não conseguia nem comprar roupa, porque eu comprava, eu perdia e eu tinha uma vida miserável. E aí eu me lembrava de como eu era amada por Deus, porque Ele nos quer como princesa, Ele nos tem como filha. E quando a gente dá ouvido para os nossos desejos, para o nosso coração, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, ele sempre vai desejar o mal. Por isso a gente vive toda essa situação que estamos vivendo na sociedade, na humanidade. Então eu sempre cedia. E foi passando os anos. Só que pra gente que está longe de Deus, nunca é o fundo do poço, porque sempre tem como cavar mais um pouco. Hoje a gente está vivendo a maior miséria do mundo. Se a gente continua sem Deus, a gente consegue piorar as coisas. Eu não sei qual é a tua realidade, não sei o que você está vivendo agora. Talvez você tenha tido algumas experiências como eu tive e não sabe como sair. Só que eu tenho uma notícia ótima para você. Jesus morreu por tua causa. Deus olhou lá de cima e Ele procurou um justo, alguém que pudesse pagar o preço pela humanidade, mas Ele não achou ninguém justo o suficiente. Então Ele falou: enviarei o meu filho e Ele morrerá por amor a toda a humanidade. E por causa dele todos serão justificados. Todos aqueles que confessarem a Cristo como Salvador poderão ser limpos. E o Senhor lançará todos os pecados no mar do esquecimento. Ele desceu, Ele se esvaziou de si mesmo, Ele entregou a sua vida, Ele morreu numa cruz para que você tivesse a possibilidade de ter uma vida nova. Ah, mas eu já vivi muitos anos da minha vida, para mim não tem mais jeito, a minha família está destruída, eu não tenho mais perspectiva de vida, para mim acabou. Mas olha, eu tenho uma coisa para te dizer: para Deus nada é impossível. Ei, o nada para Deus é impossível, porque Ele sempre trabalha. Ele está trabalhando. E se você decidir e entregar o teu coração para Ele, Ele pode fazer uma transformação assim como Ele fez na minha vida. Eu estava totalmente perdida e chegou um determinado momento da minha vida que eu estava muito envolvida com as festas, né? Com as drogas. Conheci uma pessoa, me apaixonei por ela. Essa pessoa era envolvida com o tráfico e eu engravidei dela, né? A gente estava vivendo uma vida bem complicada, assim, uma escassez total. E um dia a gente estava andando de moto
ele tinha algumas drogas ali com eles, pouca quantidade, mas tinha. A gente tava brigando no caminho e a polícia passou do lado e ela parou pra ver o que tava acontecendo e ela viu no meu rosto, né? Porque eu nunca tinha me envolvido tanto assim. Eu sempre fui uma pessoa que procurei, pelo menos, me preservar do que era proibido, assim, né? Pra sociedade. E ele viu a minha cara, né? Que tava realmente apreensiva com aquela situação. E ele encontrou as drogas. E um dos policiais perguntou pra mim: "Ei, o que você faz?" Eu falei assim: "Ó, eu canto, porque eu tentei, né? Eu tentei cantar um sertanejo, até gravei um CD quando eu tava no mundo, mas eu nada fluía pra mim, né?" E eu falei pra ele: "Não, eu canto sertanejo." Ele falou: "Ah, tá, qual é o seu nome?" Ele procurou no YouTube. Tá. E passou, eu fui, né? Dentro daquele camburão e com o coração apreensivo, porque eu estava grávida, eu não sabia, né? Como seria. Cheguei, entrei numa cela e quando eu estava ali, eu comecei a relembrar da minha história. Comecei a me lembrar de todas as palavras que o Senhor tinha dito, tudo que Ele tinha prometido, né, do amor de Deus. E eu comecei a me ver naquela situação onde eu cheguei, né? Ele procurou me preservar, né, daquela vida, mas eu não dei ouvidos. Eu queria fazer as minhas vontades, eu queria fazer as minhas próprias escolhas, eu queria seguir o meu próprio caminho, né? Mas a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que nos leva a Deus, Ele é a verdade. O mundo, ele nos ilude. Hoje a gente tá vivendo, né, muito na vida social, as pessoas gravam, as pessoas tiram foto, vivem uma vida fake, né? Parecem pessoas felizes, mas quando você senta para conversar, elas são profundamente tristes, porque são incompletas. E é isso que acontece quando a gente está distante de Deus. O nosso espírito, ele morre. E ele é o único que nos dá uma ligação com Deus. E quando nós não temos essa ligação com Deus, nós não conseguimos compreender quem Ele é. Por isso que a gente senta às vezes para conversar com algumas pessoas, elas falam de Deus, elas falam que crê, mas elas nunca tiveram experiências, elas não têm uma compreensão de realmente de quem Deus é. Elas têm Deus como se Ele estivesse lá no trono e não tivesse nada a ver com a nossa vida, mas é totalmente o contrário disso. Ele habita entre nós através do Espírito. E quando Ele habita dentro de nós, quando nós aceitamos, nós falamos: Senhor, eu aceito o Senhor Jesus como o meu Salvador. Ele entra dentro de nós e nós conseguimos ter uma compreensão de quem Ele é. A Bíblia diz que o Espírito Santo testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus. Ah, como é bom você ter a certeza que você é filho. Ah, Jesus, quando Ele morreu na cruz, Ele nos fez herdeiros do céu. E Ele disse assim: ei, eu entrego para eles a herança, mas eles serão a minha herança. Nós somos herança de Jesus Cristo. Nós somos herança dele. Mas ali eu estava naquela cela e eu comecei a ter uma guerra espiritual. Eu sempre tive uma sensibilidade pelo mundo espiritual. Sempre consegui perceber os ambientes, ruins ou não. E eu senti uma guerra acontecendo ali. E creio que naquele momento o céu começou a lutar pela minha vida. Eu comecei a escutar uma canção. Eu lembro que quando eu era adolescente eu gravei algumas canções e coloquei no YouTube, cantando louvores, né? Antes de eu me afastar do Senhor. E eu comecei a escutar uma canção que eu tinha gravado há muito tempo atrás. E eu escutava o policial mostrando para todo mundo: é ela, é ela. E eu não entendi nada, né? E eu queria ir no banheiro, a pessoa não queria me deixar ir. Mas quando eu escutei a canção, passou uns minutos, a pessoa veio, abriu para que eu fosse no banheiro. Voltei para a cela, fiquei ali. Chamou todo mundo lá, né? Eu e meu atual namorado na época. E eles tinham muitas coisas, né?
Eles tinham pegado meu celular, eles tinham visto conversa, né? Sabia que eu era cúmplice daquela situação. Mas ali no momento eles deixaram passar as mensagens, não foi falada, não foi incluído no inquérito, eu não sei como é que fala. E quando eu estava ali, eles começaram a olhar para mim e começaram a me evangelizar, né? E eu acho engraçado que eles falaram: nós somos evangélicos, nós somos da Igreja Assembleia de Deus. E eles começaram a falar de Deus pra mim, começaram a falar que Deus tinha um plano na minha vida, que era pra mim sair daquela vida ali, que Deus tinha algo melhor, mas eu olhei e pensei comigo: pra mim não tem mais jeito, né? Meu coração se endureceu naquele momento. Consegui sair, meu namorado tinha ficado, mas eu consegui sair, eu voltei pra casa, no outro dia ele saiu também. E eu comecei a ter um sentimento diferente. Quando a gente está longe de Deus, a gente começa realmente a ter o amor esfriado, sabe? A gente já não tem aquele amor pelos nossos pais como antigamente, e aquilo era a minha realidade, sabe? Mas do nada eu comecei a sentir uma saudade de casa, uma saudade da minha mãe, né? Começou a quebrar aquelas mágoas que eu tinha no meu coração, e eu falei: nossa, eu preciso da minha mãe. Eu comecei a ficar com medo, né? Porque eu estava grávida e eu estava numa situação assim bem difícil. E eu procurei uma pessoa e ela me aconselhou, né, a voltar. 9 anos depois. Foi bem difícil porque eu vivi muitos anos distante, e você voltar, né, totalmente perdida, grávida, foi algo que eu precisei enfrentar. E eu liguei pra minha mãe e falei: mãe, eu quero ter uma vida diferente. E minha mãe, bem apressadamente, me mandou uma passagem. Eu creio que as orações do meu pai e da minha mãe, meu pai é um homem de muita oração, creio que as orações deles foram ouvidas no céu. E mãe, pai, se você tem um filho numa situação difícil, que você tenha perdido a esperança, continua, porque o Senhor colhe todas as nossas lágrimas, Ele guarda todas as nossas orações, e no tempo certo Ele nos atende. Eu vim embora morar aqui em Santa Catarina, nessa cidade atual que eu estou morando, Bicaré. Cheguei aqui, os olhares, eu me vestia, né, da maneira que eu gostava, com roupas provocantes, e, né, a minha aparência também nunca ajudou muito. As pessoas me julgavam muito, eu sempre, né, a rejeição, as críticas, as palavras contrárias e aquilo. Eu tinha muitas feridas, né, do tempo que eu fiquei neste mundo aí. E eu vim pra cá, pra casa da minha mãe, tive o meu padrasto que me ajudou muito, meu Deus, sou muito grata a ele, até hoje ele está presente na minha vida, me acolheu, né, me amou, e eu comecei a voltar, a desejar o Senhor. Eu comecei a frequentar os cultos, eu não tinha ideia do que aconteceria, eu só queria ser amada, sabe? Eu só queria ser preenchida novamente, eu só precisava que as minhas feridas fossem curadas. E eu comecei a procurar Deus. E aos poucos Ele foi trabalhando no meu coração. Aos poucos Ele foi entrando em lugares onde ninguém havia entrado. Porque existem portas trancadas dentro do nosso coração onde ninguém consegue entrar. Há feridas que ficam expostas, mas que a gente não deixa que ninguém mexe. E Ele começou a mexer. Foi difícil para mim, eu estava grávida, né? Os hormônios, a flor da pele, na casa da minha mãe, né? Não tinha condições financeiras nenhuma de ajudar. Ali Deus foi quebrando meu orgulho, né? Eu sempre tive orgulho de dizer que eu era independente, que eu era senhor da minha vida, que eu fazia como eu queria. E ali eu me vi, né, dependendo das pessoas que estavam ao meu redor. Mas eu creio que foi o propósito de Deus
para que eu também me tornasse dependente dele. E o tempo foi passando, né? Eu comecei a cantar na igreja, né? Estava solteira, era bem difícil para mim, eu sempre orando para Deus, né? Para que Deus preparasse alguém para me acompanhar na minha trajetória. E eu não imaginava que Deus ainda tinha planos para minha vida, que as promessas ainda estavam em pé, né? Todas as promessas que foram feitas sobre a minha vida. Mas eu fui descobrindo que o amor de Deus, ele excede todo entendimento, ele é imensurável. E ele sempre tem coisas novas para fazer na nossa vida. Quando ele encontra um homem e uma mulher com o coração disposto, né? Ele entra e ele transforma totalmente. Hoje eu lembro, né, do meu passado, tudo que eu fiz, né? E eu entendo que foi escolha minha, né? Eu sofri consequências pelo que eu escolhi viver, mas também entendo que a permissão de Deus foi para que hoje eu tivesse um olhar diferente sobre as pessoas, né? Eu não vivo uma religião, eu vivo Cristo. Eu fui amada por Ele, Ele me encontrou. E eu vivo uma história de amor com Cristo. E o caráter dele me impede de julgar as pessoas, de condenar as pessoas. Ele deseja que o mundo seja salvo. Ele deseja que o teu coração seja curado. Ele não veio para apontar o dedo para te condenar. Ele veio para que você fosse salvo. Nós estávamos todos submersos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Tudo que a carne deseja é contra Deus. Tudo que nós desejamos vai contra a vontade de Deus. Isso é natural do homem e da mulher. Mas quando nós conhecemos o Senhor, nós recebemos um espírito novo. Nós nascemos de novo. Quando Jesus se encontra com Nicodemos, e Nicodemos pergunta para Deus, né, como ele poderia viver, e o Senhor disse: ei, que você venha nascer de novo. Mas como eu vou nascer de novo? Por acaso eu voltaria para o ventre da minha mãe? E Jesus disse: não, ei, você precisa nascer da água e do Espírito, para que você tenha vida. E quando eu recebi novamente o Espírito Santo de Deus, a minha vida foi transformada. E foi passando o tempo, Deus me fez conhecer o meu esposo. Eu não acreditava no amor, né? Eu tive a minha inocência tomada de mim. Eu conheci homens que me fizeram mal, né? Detalhes, não vou entrar nos detalhes, mas eu não acreditava que poderia ser feliz. Mas Deus me fez, né? E eu entrei de noiva no meu casamento. Eu tive um casamento lindo. Hoje eu tenho uma família, eu tenho um pai para minha filha. Hoje, aos poucos, as promessas que ele fez há muitos anos atrás estão se cumprindo. E hoje eu sei o que é ser feliz. Hoje eu posso acordar com um sorriso no rosto e me sentindo completa. Porque quando nós temos o Espírito Santo, nós não dependemos de situações externas, de circunstâncias. Nós não precisamos ter uma vida financeira boa para ser feliz. Nós somos felizes porque esse é o nosso estado de espírito. Quando o Espírito Santo ele entra dentro da gente, ele produz frutos. E quais são os frutos? Amor, paz, alegria. Então por isso eu te convido a você procurar conhecer o Senhor. Ah, mas eu tenho Ele no meu coração. A Bíblia diz que aquele que confessa ao Senhor Jesus diante dos homens, aquele que diz: ei, Senhor, eu sei da minha miséria, eu sei que o meu coração é mau e eu preciso de um Salvador, aquele que reconhece diante dos homens, alcança misericórdia. E o que é misericórdia? Deus não imputa sobre nós aquilo que nós merecemos. Nós merecemos a morte, porque nós somos maus. Quando nós
procuramos nos comparar com a santidade de Deus, com a perfeição de Deus, fica evidente a nossa miséria e o quanto nós precisamos de Deus. O mundo escolheu viver a parte de Deus. Eles escolheram viver as suas próprias escolhas. Eles não procuram conhecer o coração de Deus e a vontade de Deus. Por isso a gente vive o que vivemos hoje. A maldade, as guerras, as pessoas odiando umas às outras. Mas não é isso que Deus deseja para nós. Ele nos deseja muito mais. E é por isso que eu vim aqui para falar ao teu coração que há esperança para a árvore que foi cortada. Talvez você esteja aí e fazendo uma retrospectiva da tua vida e olhando e pensando, para mim não tem jeito. Tem jeito sim. Tem jeito. Porque a Bíblia diz que tudo que existe foi criado apenas pela palavra de Deus. Ele disse, haja luz. O firmamento da terra é sustentado pela palavra de Deus. Todas as coisas que foram criadas por Ele. Deus, Ele sempre existiu. Ele não foi criado por ninguém. Ele é soberano. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Quando você estava no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia. Quando você estava sendo formado, a tua história já tinha sido escrita. Ei, o nosso Deus é bom. Ele não criaria tudo que existe, nos colocaria ali e nos esqueceria, nos abandonaria. Ele está com os olhos atentos, como chama de fogo sobre nós. E os planos dele é perfeito. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são maiores e melhores do que os nossos. Não seja guiado pelas tuas emoções, pelos seus sentimentos, pelo que você acha. Ei, seja guiado pelo que Ele disse. Nós temos a palavra de Deus escrita, que nos guia todos os dias. Se nós buscarmos o Senhor, se nós desejarmos conhecê-lo, Ele nos apresentará quem Ele é. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. Nós temos um Deus que nos ouve e nos responde. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Talvez você está vivendo uma vida sem direção. Você viveu 20, 30 anos e não tem noção do que vai ser daqui para frente. Você olha para o teu passado e tem uma sensação de que nada foi feito. Eu tenho uma coisa para te dizer. Deus tem uma história escrita. Ei, olha como o nosso Deus é incrível. Antes de que você nascesse, Ele já tinha ido nos seus últimos dias. E de lá para cá Ele te vê. E Ele olha lá no final do caminho e diz, caminha, porque eu sei como vai ser. E se você permitir ser direcionado por Ele, não tem como dar errado. Vai ser difícil, sim, eu sei. O sol vem para os justos e para os injustos. As dores é para todos, mas Deus usa as dores para nos fazer crescer. Muitos choram, mas não tem quem os console. Mas se você tem o Espírito Santo como amigo, se Ele testifica no teu coração que você é filho, todos os dias da sua vida, sendo bons ou ruins, você não vai estar sozinho. E você será mais do que vencedor. Porque eu tenho uma coisa para te dizer, não acaba aqui. Talvez você viva 70, 80 anos da tua vida. Depois, não acaba aqui. Ele disse que nos levaria para morar com Ele eternamente. Eternamente. Vale a pena renunciar a algumas coisas. Vale a pena dizer, não, mas esses cristãos religiosos não podem nada. Ei, nós podemos o que queremos. Nós podemos fazer tudo.
Só que nós não queremos porque nós sabemos que é muito maior do que os nossos olhos podem ver. O mundo espiritual existe muito antes do que a nossa matéria. Tudo foi criado, tudo que é visível aos nossos olhos foi criado pelo que é invisível. Então, amado e amada, tem muito mais para conhecer. Se você está aí na tua casa, neste momento, onde você estiver, abra o teu coração, porque o Espírito Santo pode entrar nele, sarar as tuas feridas e te dar uma nova vida, te fazer uma nova criatura. Hoje, eu olho para o meu passado e, mesmo tendo muitas más escolhas, eu glorifico a Deus, porque Ele me sustentou e Ele me trouxe até aqui. E Ele tocou no meu coração para te dizer, ainda há esperança. Tá cansado? Já bateu em tantas portas e não viu solução para os teus problemas? Venha para Cristo, porque Ele não morreu à toa. Ele morreu para que todos os nossos pecados fossem perdoados. A justiça de Deus precisava ser feita, porque Deus é justo. E então, Deus enviou o seu Filho. Ele pagou a nossa dívida. Ele satisfez toda a justiça. E nós ficamos livres. Amém? Que fique no teu coração. Se você gostou, compartilha com alguém. Manda para alguém que precisa. E que fique claro para os críticos. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui para dizer para você que há uma realidade diferente. Há esperança para a tua vida. Venha para Jesus e tenha uma nova história escrita. Amém.